pandemia, os números da Covid estão lá em cima. O Poder Legislativo do Estado de Goiás também está com as suas atividades suspensas, mas em alguns casos não pode parar. A Assembleia Legislativa de Goiás está fazendo sessões de forma remota, 100% remota, nessa semana. Por quê? Porque tem projetos importantes do Executivo que precisam ser votados e não dão para esperar. Aqui com a gente, o presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira, para falar dos protocolos, de toda a segurança e desses projetos que tratam do produzir, do Fundo Produzir e também de renegociação das dívidas do Estado com a União. O momento é de precaução, mas também o Poder Legislativo tem um papel importante nas decisões que interferem no dia a dia do cidadão, não é, presidente? Com certeza. O momento é um momento de extremo cuidado de todos nós, e nós estamos tendo o cuidado de seguir os decretos do município e agora também do governo do estado e tomando as precauções necessárias. Mas existem matérias que nós precisamos apreciá-las, dar celeridade, até mesmo para o bom andamento do nosso estado de Goiás. Goiás vive há mais de ano de liminar, suspendendo as dívidas com a União, com os bancos da União. E agora aprovamos durante 2019, 2020 também, algumas matérias importantes de ajuste fiscal que eram exigidas pelo Ministério da Economia e também pela Secretaria do Tesouro Nacional, para Goiás poder renegociar essas dívidas, parar de pagar juros estratosféricos, conseguir uma renegociação com o maior prazo. E essa matéria chegou agora, é de extrema urgência, dentre outras matérias que nós estamos votando. Então, nós estamos evitando fazer sessões, até porque você está vendo aqui, Murilo, todos os telespectadores. Quando se faz sessões, elas são remotas 100%, sim, mas eu, o presidente da CCJ, o líder de governo, alguns assessores da diretoria parlamentar que precisam dar a retaguarda dos processos físicos e também a imprensa, como vocês, da TV Alego e da imprensa, para dar transparência às matérias e às sessões nossas, precisa estar presente. Então nós estamos colocando aí 20, 25 pessoas em risco. Então a gente tem tentado evitar fazer sessões, mas tem momentos que nós precisamos votar matérias importantes e é o que está acontecendo hoje. A gente observa nessas sessões que estão acontecendo, presidente, alguns deputados falando da vacinação contra a Covid-19. No mês passado, a Alego fez o seu papel, foi uma das primeiras casas legislativas estaduais do país a votar a liberação, por exemplo, só aqui em Goiás, de 60 milhões de reais para a compra de vacinas. Como é que o Poder Legislativo tem participado desse momento que é crucial para a saúde dos goianos? Todo mundo está angustiado com relação à vacina. A população quer a vacina, espera ser vacinada e até mesmo porque nós sabemos que a solução para toda essa pandemia é a vacina. Porém, Murilo, nós precisamos ser claros com a população. Não existe vacina no mercado para comprar. Todas as empresas, todos os laboratórios, eu recebi agora aqui do secretário de Saúde, da vacina Covaxin, uma nota explicativa da diretoria do laboratório, falando que toda a preferência absoluta será para o governo federal. Então, o governo federal ele tem a preferência de compra. Os municípios estão tentando fazer consórcios de cidades, estão tentando fazer compras, mas eles não vão fornecer enquanto não fornecer para o governo federal, até mesmo porque o poder de compra do governo federal, da União, ele é muito maior que dos municípios e estados. Então nós temos que trabalhar com a realidade. Nós aprovamos a matéria, a vontade do governo é comprar, a vontade nossa é que compra, a vontade de todos os prefeitos, da maior cidade que é a capital, até a menor cidade do estado de Goiás, que é o município de Anhanguera, eu tenho certeza que é de comprar e imunizar a sua população. Mas a nossa realidade é uma só, nós não temos vacinas para oferecer aos municípios e aos estados para eles poderem adquirir, nem que seja para poder distribuir para o Plano Nacional de Imunização, como gerou uma polêmica nos últimos dias. Nós não temos oferta no mercado e as ofertas que estão chegando, elas vão ter a preferência de compra do governo federal. Então nós vamos ter que ter paciência, o momento de fato é um momento de muita angústia, de nós termos calma e pedir a Deus e cobrar, obviamente, das nossas autoridades sanitárias, que é
o governo federal, através do Ministério da Saúde, que possa adquirir o mais rápido possível vacinas, que possa dar condição da Butantan, da Fiocruz, poder buscar os insumos, que seja na China ou qualquer outro país, para poder produzir. Nós temos 2 institutos aqui que são importantíssimos e têm um know-how muito grande na produção de vacinas, que é o Butantan e a Fiocruz. Então, o governo federal, nesse ponto, falhou. Nós precisamos falar a realidade. Falhou no ano passado em não abraçar a causa das vacinas que poderiam ser produzidas aqui, investir na infraestrutura dessas 2 fundações, entidades brasileiras que têm know-how na fabricação e produção de vacinas e dar a condição de compra de insumos para nós produzirmos mais e mais vacinas cada vez mais. Agora, infelizmente, a corrida para a vacina está o mundo procurando e nós estamos ficando para trás. Mas creio eu que dentro dos 30, 40 dias as coisas começam e tendem a dar um pouquinho mais de celeridade no processo de vacinação da nossa população. Presidente Lissauer Vieira, as novas medidas restritivas por parte do governo do estado têm o apoio de várias entidades e instituições, inclusive da Alego, a Assembleia Legislativa de Goiás, e essas medidas vieram acompanhadas de, vamos dizer assim, um socorro para empresários, microempresários, pessoas que precisam de um financiamento. Isso tudo a Alego tem participado. É um momento também que o poder público tem que dar esse incentivo para que também não haja um fator complicador lá na economia. Nós sabemos que não existe vida sem economia e não existe economia sem vidas. Nós precisamos achar o ponto de equilíbrio. Primeiro, diálogo. Preocupar-se com a vida das pessoas no sentido de dar condições de quem contraiu o vírus ter um leito de hospitalar, um leito de UTI para ser atendido. Agora, o governo pode fazer tudo, liberar recursos, financiamentos, empréstimos, recursos com auxílio emergencial para a população, pode liberar leitos de UTI, como tem tentado liberar e tem feito isso, mas se não tiver o entendimento das pessoas de poder cumprir os protocolos que as autoridades sanitárias falam e sempre têm recomendado, como o uso de máscara, higienizar as mãos, ter um certo distanciamento social, nós nunca iremos sair dessa crise antes da chegada da vacina. Então, o que nós precisamos é que as pessoas também tenham essa consciência, que as pessoas possam cumprir os protocolos. Nós vamos ficar 14 dias fechados. O decreto do governo é 14 fechado e 14 aberto. Ninguém quer fechar novamente nos próximos 14, depois que abrir. Mas se as pessoas não entenderem que tem que ter esse distanciamento, que tem que cumprir os protocolos, que tem que incentivar o uso de máscaras, o que custa a população usar máscara? Não sigam conselhos errados, às vezes até mesmo de autoridades a nível nacional, que te dá um conselho para não usar máscara. Não custa você estar se protegendo e protegendo a outra pessoa, e ainda mais protegendo o comércio e a geração de empregos, porque se nós diminuirmos a incidência do vírus, o governo não vai precisar fechar as atividades comerciais. Então é isso que nós precisamos conscientizar. Será que é tão difícil as pessoas obedecerem um pouco mais, se conscientizarem mais e verificarem que é com a participação e ajuda de todos que nós vamos sair dessa crise? Não adianta de nada o governo fazer isso sozinho, não adianta de nada o governo, às vezes, não querer e governar não é agradar. Ninguém queria fechar comércio, mas o governo, às vezes, fica com medo das consequências políticas e nós termos aí vidas ceifadas sem ter condição de ter um tratamento e um leito hospitalar. É essa a preocupação do governador. O governador fez esse decreto 14 por 14 com a intenção de não fazer outro depois. Mas quando voltar daqui 14 dias, que a população tenha a consciência, que não aglomere, que não faça festas clandestinas, como nós vemos notícia todos os dias de festas clandestinas. Não é momento para isso. Não é momento, infelizmente, a gente sabe que os donos de bares, de restaurantes estão passando uma fase horrível, terrível, mas não é momento de reunir em bares e restaurantes, não adianta, é uma realidade, não adianta nós culparmos A, B ou C, só tem um culpado disso tudo, é o vírus, é a pandemia,
Agora, para nós combatermos ela, nós vamos ter que estarmos aliados todos contra esse vírus, todos contra a pandemia. Então esperamos que nós possamos, o mais breve possível, sair dessa crise. E o governo do estado lançou ontem um crédito com subsídios dos juros para os pequenos e médios empresários que passam dificuldade nesse momento, num montante de 112 milhões de reais para esses empresários, desde que eles não demitam funcionários. Então, eu acho que é um socorro, não é, às vezes, tudo que o empresário precisa, mas é um socorro nesse momento de tanta dificuldade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, um abraço a todos vocês.